Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O Senhor nos concedeu liberdade e inteligência. Meus irmãos, o ser humano, ele tem esses dois detalhes: liberdade e inteligência. Os anjos também tinham isso. Eles poderiam escolher, mas ele era dotado de inteligência. Assim o homem. Só que os anjos, ele não se arrepende. Depois daquilo que ele decidiu, ele não volta atrás. O homem, ele se arrepende, ele volta atrás. Veja, a gente precisa entender uma coisa: você é livre. O que é liberdade? Você tem o direito de ir e de vir. Você tem o direito de escolher. Você pode escolher. Você é responsável pelas suas escolhas. Todos nós somos responsáveis por aquilo que você faz. Entende? Então, aquilo que acontece na sua vida, na minha vida, nós somos responsáveis. Isso é liberdade. Deus nos deu liberdade. E o que é inteligência? Deus não deu isso. É poder entender aquilo que é bom e que é ruim. Então você tem isso. Eu tenho. Nós temos. Então Deus nos concedeu isso. Agora, você escolhe o bem ou o mal. E aí você tem essa firme decisão daquilo que você quer. Por exemplo, você vai viajar. Você escolhe se você vai de carro próprio, você vai de ônibus, você vai de avião. A decisão é sua. Você usa da sua inteligência. Como assim? Eu quero economizar, eu vou de ônibus. Eu quero chegar rápido, eu vou de avião. Eu quero ir a hora que eu quero, eu decido como vai ser o percurso, eu vou de carro. Então, você decide. A escolha é sua, você é livre. Você tem essa inteligência. Você vê o que de fato favorece você e você escolhe. Veja, é isso que é liberdade, é isso que é inteligência. Você usa o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu, a seu favor. E nós temos isso. Deus nos deu essa graça. E isso é algo muito interessante. Mas eu quero que você entenda essa pregação, que eu vou falar sobre isso. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos entender como católico, como batizado, sobre tudo que acontece na nossa vida. Porque a nossa vida é de acordo com as minhas atitudes. Você escreve a sua própria história. Você é protagonista da sua própria vida. Entende? Só que muitas das vezes, ou você culpa Deus, ou você culpa o Barba Azul. Ou muitas das vezes a gente está agora culpando o outro que me influenciou a fazer aquilo. Só que quando você, de fato, deixa o outro te influenciar, mas você escolheu ouvir ele. Entende? Foi aquele detalhe do filho de Salomão. Ele pediu conselho para os anciãos e para os jovens, mas ele escolheu obedecer os jovens. E depois ele viu o que aconteceu. Então, são coisas que você escolhe. Entenda uma coisa: aquilo que você escolheu, você vai pagar caro sobre aquilo. Aquilo que vai acontecer na sua vida foi devido à sua escolha. Entende? E nós precisamos compreender esse grande mistério da nossa vida. A nossa vida, todo dia você acorda. Você tem essa liberdade. Isso é algo muito interessante, irmão, que nós temos. Nós temos esse poder sobre a nossa própria vida. E o grande detalhe é, muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Wênio, já tentei de tudo. E muitas das vezes eu, na minha cabeça assim, fica assim, pensando. A gente nunca tentou de tudo, todos os jeitos e alternativas.
Nós nunca tentamos de todo jeito. É alternativa? Jamais. Mas eu e você precisamos ter uma visão ampliada. E quando eu tenho essa visão ampliada, sempre há uma alternativa, há um jeito, uma forma. A gente precisa sempre pensar e refletir. E muitas das vezes, o que você hoje está colhendo foi decisão errada. Ah, o meu pai me influenciou. O meu pai não me aconselhou. A minha mãe... Não, você está querendo colocar desculpa nele. Entende? Então a gente precisa compreender esse grande mistério. Pois a nossa vida, a sua vida, a minha vida, tem essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade. O caminho que você vai trilhar. Se você vai fazer faculdade ou não. Se você vai trabalhar ou não. Você tem essa liberdade. Os seus amigos é de acordo com a sua própria vida. Você escolheu ter essas pessoas próximas de você. Você aproximou deles. Você deixou eles aproximar de você. Entende? Ah, eu não gosto do trabalho. Mas você escolheu esse trabalho. Entende? Ah, eu não tô gostando dessa faculdade. Mas você escolheu fazer essa faculdade. Você está entendendo? Não tem coisas que não caem na minha cabeça. Pessoas chegam pra mim, eu pensava que era isso, mas você antes não analisou, não pensou, não refletiu? Se você não pensou, não refletiu, então você tem que colocar a culpa em si mesmo. Então, há detalhes da nossa vida, meu irmão, que nós somos responsáveis, nós somos culpados por aquilo. Entende? Por exemplo, vamos falar para os pais aqui, iniciar para os pais. Um dos pais chega para mim e diz, Wênio, o meu filho não vai na missa. O meu filho bebe, virou um dependente do álcool, das drogas. O meu filho não vai na missa, o meu filho não reza. Aí eu vou conversando com ela, vou ouvindo ela e tarará, tarará. Chega um momento que ela fala comigo que quando ele era pequeno, não levava ele pra missa, não levava ele pra catequese. E aí eu falei assim, mas se você não levou ele desde pequeno, então tão grande você não queria ver ele na igreja? Ah, eu quero! Eu falo, não queria não. Porque se você queria ver o seu filho na igreja, você tem que levar ele desde pequeno. Ah, mas eu deixei ele livre para ele escolher se as coisas de Deus ou não, se ele queria ser católico ou não. Aí eu pergunto pra você, mãe, você pai, quando o seu filho era pequeno, você perguntava para ele se ele queria ir para a escola? Não. Você perguntava se ele queria comer verdura? Não. Você dizer, se arruma, vamos para a escola. Come, meu filho, isso é bom para você, para sua saúde. Come as frutas, come a verdura, come. Entende? Chegou a hora de fazer a atividade e seu filho tá querendo brincar, você diz o quê? Não. Primeiro fazer a atividade, depois brincar. Entende? Essas coisas assim, meu irmão, a gente precisa assumir a responsabilidade. Então, quando seu filho era pequeno, você foi irresponsável. Irresponsável. Veja, quando seu filho concluiu a faculdade ou o ensino médio, você falou assim, filho, pode fazer qualquer faculdade que eu pago. Papai tá aqui para te influenciar, ajudar, apoiar, vai, estou aqui, pode contar comigo. Então, pai, mãe, veja que as coisas desse mundo, você regaçou a manga, você orientou, você aconselhou, e tem que fazer isso mesmo. Mas de batizar, crismar, infelizmente você tá uma negação, você não aconselha, você não orienta, você não manda ir. Entende? E aí que tá. Wênio, é claro que nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Tudo pode ser revertido à base da oração, do diálogo, do amor, do consenso, conversar e dialogar. Tudo isso pode ser resolvido. Mas o maior detalhe, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Você tinha liberdade. Você escolheu não levar ele para a igreja. E aí, você está colhendo aquilo que você plantou. Entende? Então você precisa entender esse grande detalhe. Meu filho... Então, é isso. Por exemplo, muitas vezes chega a mulher para mim e fala assim, Wênio, meu marido é alcoólatra.
O meu marido é isso e aquilo. Eu pergunto pra ela: você sabia que quando você estava namorando ele já bebia? Ela vai dizer sim. Seu marido já era assim? Ela vai dizer sim. Eu falei: mas ele já era assim, você já conheceu ele assim. Ele pode mudar? Ele pode, se ele quer, que ele é livre. Entenda a coisa. Você já conheceu ele assim, você já sabia que ele era assim. Então não adianta você reclamar, porque você está reclamando de uma coisa que você fez consciente. Ah, eu pensei que ele ia mudar. Se ele não mudou antes, imagina agora. Ah, ele pode mudar, mas você escolheu, você foi livre escolher esse homem. Entende? Esse homem que bebe, esse homem que fuma, esse homem ignorante, esse homem que não vai à missa, esse homem que não reza. Então, se ele, quando você namorava ele, já ficava com outras mulheres, já te traía antes. Ah, eu não aguento meu marido só vive me traindo, ficando com outra mulher, o que eu faço? Largo ou não largo? Não, eu tenho que dizer uma coisa: ele já fazia isso no seu namoro? Já, então tudo tá acontecendo, você já era consciente de tudo isso. Não tem nada novo pra você. Não tem nada novo. Então, coisas que você já é consciente. Então você precisa tomar essa decisão e assumir o seu erro. Você falhou no início. E quando a gente inicia algo, todo início você tem que iniciar bem. Você nunca pode iniciar de perna direita, perna esquerda. Você tem que iniciar tudo de joelho, tudo rezando, tudo orando, tudo entregando a Deus. Para pedir a Deus muita sabedoria. As coisas desse mundo, desculpa o termo, a palavra anda muito disfarçado, mas sinais as pessoas dão. Sinais são dados a todo instante, a todo momento. E eu e você precisamos prestar atenção para os sinais que são dados. Certo? A gente precisa prestar atenção para os sinais. E esses sinais que são dados, você precisa entender uma coisa: não adianta você reclamar amanhã ou depois. Entende? Não adianta. É quando um homem carente vê uma mulher tal e fica encantado com aquela mulher e ela anda meia nua e tal. Aí o homem vem reclamar: Wênio, a minha mulher me trai, a minha mulher não quer saber de missa, de igreja, eu só vou na igreja e tal. Aí pergunta: você conheceu ela onde? No barzinho. E pois é, então você conheceu ela lá. Esse é o mundo dela, essa é a realidade dela, essa é a vida dela. A Wênio tem como mudar, reverter? Tem. Oração, diálogo, conversar, paciência, tem como mudar. Mas você escolheu esse caminho, essa via. Você está entendendo? É como eu decido comprar um carro, e esse carro é 1.0. Então, esse carro tem como mudar? Não tem como. Esse carro sempre vai ser 1.0. Esse carro eu vou ter ele até ele estragar, ele não servir mais. Esse é um grande detalhe que a gente precisa parar, pensar e refletir sobre as nossas escolhas. Entende? Então você tem essa escolha. Eu lembro que um dia chegou um homem para mim reclamando de outra pessoa que vendeu o carro para ele. Aí eu perguntei para ela bem assim: por que você tá reclamando do seu carro? Que esse homem te enganou. Aí eu perguntei para ela: antes você andou no carro? Andei. Você negociou com ele? Negociei. Você já tinha visto o carro? Já tinha visto o carro. Aí eu perguntei para ela: então, você tá reclamando de quê? Você foi livre, ele te obrigou? Não. Você quis comprar? Quis. Você gostou do carro? Gostei. Então, foi algo escondido, omitido, camuflado? Não. É um grande detalhe que a gente precisa parar, pensar e refletir sobre isso. E muitas vezes eu e você reclama de coisas da nossa vida que foi má escolha minha e sua. Isso é o grande problema. Que a gente toma essas decisões erradas
ou de cabeça quente, hora do nervosismo, do estresse, ou a gente toma uma decisão precipitada, sem pensar, sem refletir. E aí, meus irmãos, entenda a coisa: se você plantou feijão, você vai colher feijão. Se você plantou milho, você vai colher milho. Não tem outro caminho, não tem outro método. Wendy, por que nada para mim dá certo? Meus irmãos, eu te pergunto, qual foi as decisões que você tomou na sua própria vida? Então, tudo aquilo que você decide na sua vida vai acontecer. Entende? E você precisa entender uma coisa: você é livre para escolher. Você é livre. O caminho que você vai trilhar, o caminho que você quer seguir. Então, a partir de hoje, pessoas te perguntam: mãe, por que na minha vida tem pessoas assim? É porque você é desse jeito. É como um imã. Nós somos como um imã. O imã só atrai ferro. E nós só atraímos de acordo com a minha configuração de vida. Você precisa entender esse detalhe. Refletir sobre esse detalhe. Aquilo que você é. E aquilo que nós somos, aquilo transmite um pelo outro. Ou atrai o outro para próximo de mim, ou afasta. Entende? O Senhor nos concedeu liberdade. E você tem isso. Isso é algo muito interessante. Eu vejo muitas vezes o jovem chega para mim assim: mãe, eu tô fazendo essa faculdade, mas eu não tô gostando. Não gostei dessa faculdade. Aí eu vejo: mas meu filho, você disse que me queria fazer essa faculdade, agora você disse que não tá gostando. Eu pensei que era assim, eu pensei... Aí no fundo você vai com essa cara: mãe, mas eu fiz porque fulano disse que era bom. Entende? Então ela foi influenciada por uma pessoa, ela nem descobriu qual era a grade da disciplina, das aulas, mas só quis fazer porque o outro influenciou, porque o outro orientou. E a gente precisa entender uma coisa: tem coisa, meu irmão, que não muda, não altera. O seu filho muda? Não. Ele pode ir para a igreja? Pode. Mas coisa muito difícil. O menino desejando praga, desejando mal? Não. São realidades. E nós precisamos compreender esses grandes detalhes na nossa vida, meu irmão. Então, vamos usar nossa liberdade de escolher o que é bom, de escolher aquilo que é de Deus, meu irmão. Isso se te santifica, eu quero. Não me santifica, eu não quero. Isso me aproxima de Deus, eu quero. Isso me afasta de Deus, eu não quero. Entende? Tudo a gente precisa fazer à base da oração. Tudo a gente tem que fazer de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. A gente precisa ter paciência com as decisões. Eu e você tem que ter muita paciência. Usar a inteligência, usar o senso. Tem sinais sendo dados aí. Você precisa prestar atenção nesses dados, nesses sinais. Só que muitas vezes a gente quer viver na nossa ignorância. Do nosso jeito, da nossa forma. Eu penso assim, tem que ser assim, não é? Então, muito cuidado com isso. Que aí você possamos mudar. E tem que mudar hoje, agora. Lembre de uma coisa: o Senhor te concedeu liberdade e inteligência. Amém? Nós vamos ler um relato agora que nós deixamos no nosso próprio site. Presta esse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. O dia que Padre Pio, em bilocação, atendeu confissão em Roma. Eis o que escreve Padre Pio. Há alguns dias aconteceu-me um fato insólito. Por volta das 23 horas do dia 18 do mês passado, e enquanto eu me encontrava no coro com Frei Anastácio, percebi-me a grande distância, numa casa senhorial, onde o pai da família morria, ao mesmo tempo em que uma menina nascia. Apareceu-me então Maria Santíssima, que me disse: confio-te esta criatura, é uma pedra preciosa em estado bruto. Trabalha, torna o mais reluzente possível, para que um dia possa adornar-me. Não duvides, ela própria virá ao teu encontro, mas antes a verás em São Pedro.
Depois disso, encontrei-me novamente no coro. Eram palavras desprovidas de ênfase ou de assombro, que poderiam ter passado despercebidas. Frei Pio refere que, de repente, enquanto estava rezando, percebeu-se, longe do coro da igreja de Santélia de Pianice, precisa que era por volta das 23 horas do mês passado, 18 de janeiro. Portanto, o escrito é de fevereiro de 1905. Viu uma cena precisa e estranha. Numa casa senhorial, o pai de família morria ao mesmo tempo em que uma menina nascia. A leitura pura e simples dessa pequena página não suscita qualquer emoção. Poderíamos pensar que Frei Pio tinha tido um sonho, tinha imaginado uma experiência fantástica, tinha tido uma sugestão interior de tipo simbólico. No entanto, ao sabermos que a história viria a se realizar tal como é descrita, até nos mínimos detalhes, ficamos muito admirados. Foi isso que aconteceu a mim, quando me encontrei frente à protagonista daquela experiência. A menina nascida enquanto o pai morria, numa casa senhorial, e que mais tarde iria encontrar-se com Padre Pio depois de terem visto em São Pedro, em Roma. Essa senhora chamava-se Giovanna Risani Boschi. Digo que se chamava porque já morreu. Conhecia em 1982, quando ela tinha 77 anos e vivia em Treve Umbro, perto de Foligno. Era uma mulher extraordinária, de um espírito tão fascinante e vivo que me lembro daquele encontro na sua bela casa, como se tivesse ocorrido há poucos dias. Giovanna, proveniente de uma nobre família friulana, tinha nascido em Udine, precisamente por volta das 23 horas do dia 18 de janeiro de 1905. Enquanto nascia, o seu pai, atingido há alguns dias por um infarte, morria. Tudo como Frei Pio tinha visto e depois anotado no seu caderno. Em seguida, Giovanna fora levada por sua mãe, agora viúva, para Roma, onde crescera. Certo dia de 1922, aos 17 anos de idade, atormentada por problemas de fé, tinha ido visitar a Basílica de São Pedro, acompanhada de uma amiga. Enquanto caminhava sob a abóbada daquela grande igreja, viu um jovem frade capuchinho e sentiu um desejo intenso de se confessar, de confiar ao sacerdote as suas dúvidas. Pediu ao frade se teria a gentileza de escutar a sua confissão, ao que ele assentiu, enquanto entrava num dos muitos confessionários ali existentes. Giovanna confessou-se e recebeu daquele religioso palavras tão reconfortantes que a levaram a permanecer ali, no fim da confissão, e a esperar que o irmãozinho saísse para tomar nota do seu nome e da sua morada, e para voltar a falar com ele. Mas o frade nunca mais saía, tinha-se volatizado. Com efeito, quando chegou a hora de fechar a igreja, Giovanna procurou dentro do confessionário com a ajuda de um sacristão e não encontrou nenhum sacerdote. No ano seguinte, ouviu falar de certo frade carismático chamado Padre Pio, que vivia em San Giovanni Rotondo. Tinha estigmas e operava prodígios extraordinários. Sentiu o desejo de visitá-lo. Em San Giovanni Rotondo encontrei muita gente e todos queriam falar com Padre Pio. Contou-me Giovanna Risani. O corredor que ligava a sacristia ao convento e por onde ele deveria passar estava apinhado. Consegui encontrar um lugar na primeira fila.
Enquanto passava, Padre Pio deteve-se à minha frente, olhou-me nos olhos e sorrindo disse-me: Giovanna, eu conheço você. Você nasceu no mesmo dia em que seu pai morreu. Na manhã seguinte, fui me confessar. Depois de me abençoar, Padre Pio disse-me: Minha filha, finalmente vieste. Há muitos anos que te esperava. Padre, respondi, talvez esteja me confundindo com outra pessoa. Não estou enganado. Também você me conhece, acrescentou ele. É impossível, é a primeira vez que venho a San Giovanni Rotondo. Até há poucos dias nem sequer sabia da sua existência. No ano passado, conseguiu o padre numa tarde de verão. Você foi... No ano passado, prosseguiu o padre, numa tarde de verão, você foi com uma amiga à Basílica de São Pedro em busca de um sacerdote que pudesse iluminar as suas dúvidas sobre a fé. Encontrou um capuchinho e falou longamente com ele. Esse capuchinho era eu. Após uma breve pausa, Padre Pio continuou. Quando você estava prestes a nascer, a Virgem levou-me até a sua casa, em Udine. Fez-me assistir à morte do seu pai e depois recomendou-me que a tomasse ao meu cuidado. Você me foi confiada pela Virgem e tenho obrigação de pensar na sua alma. Ao ouvir aquelas palavras, desatei a chorar, e a partir daquele momento, Padre Pio passou a ser o meu confessor, o meu diretor espiritual, passou a ser tudo para mim. Este relato está no livro chamado Padre Pio, um santo entre nós, do autor Renzo Alegre, página 103.